que essa é a última sexta-feira do ano, né, Rogério? Porque eu trouxe a história do Paulo Guedes contando o que vem acontecendo aqui com a Europa e o que aconteceu com os países lá do Oriente, China, Vietnã e outros países que 30 anos atrás investiram num capitalismo meio diferente, lógico que a gente sabe que lá são ditaduras, são governos diferentes da Europa. Aí a Europa estava tentando usufruir aí ao dinheiro que de repente sempre tiveram, né, de um tempo para cá, de um século para cá, toda, né, com aposentadoria aí com 40, 50 anos, enfim, esse tipo de coisa, né? E hoje em dia a coisa não está lá tão bem lá para os europeus. Está bem melhor para você ver a corrida entre Estados Unidos e China. Qual será o maior país daqui a um tempo, Rogério? A China, com certeza. Com certeza, né? Pela maneira que eles... Porque a concorrência, quando você olha para a concorrência, por exemplo, de intelecto, se a gente olhar para os Estados Unidos, 300 milhões de habitantes, de fato, 40% das pessoas vão para o ensino superior, estudam e tudo mais, e tem um déficit estudantil lá para correr atrás. Tá, é 40% da população. Aí pega a mesma coisa na China, são 1 bilhão de pessoas. Ou seja, você tem um Estados Unidos e mais um pouco, 125%, 133% dos Estados Unidos formado na China. Ou seja, a concorrência na China é muito maior, mas muito mais esmagadora do que qualquer lugar no mundo. E quando o chinês empreende na China e tem sucesso, a questão dele sair da China e ter sucesso fora, a concorrência fora da China é muito menor. É muito menor. E aí, eles nadam de braçada. Então, a ideia da China de educar os seus empresários e fazer os negócios acontecerem por lá de forma majestosa, não é porque eles querem, não, é porque a concorrência é muito alta e muito esmagadora. Não deixa ninguém que não tenha talento de fato ter sucesso, ser bem sucedido. Então eles vão dominar o comércio mundial, vão dominar a indústria mundial como já dominam. Isso é fato. Não adianta a gente querer falar que vamos fazer alguma coisa para parar a China. Não tem como. Agora me fala uma coisa, você vê a quantidade de pessoas, 1 bilhão e 300 milhões, é mais que um bi, né? É muito mais que um bi, aliás, 1 bilhão e 300. O nível de consumo dos Estados Unidos com 300 e poucos milhões, Estados Unidos? Isso. 330 milhões. Tempos atrás, muito tempo atrás, eu já ouvi dizer que se alguns países do mundo, de repente, tivessem o mesmo consumo que o americano tem, em primeiro lugar, que não ia ter como guardar tanto lixo. Em segundo lugar, também, que o planeta não seria suficiente para isso acontecer. Ou seja, o planeta, naquela época, eu estou falando de 10, 15 anos atrás, tá? Suportaria aí 3 bilhões de habitantes. A gente está com 8. Sim. A questão de ter tudo isso de habitante também mostra aí um pouquinho do desequilíbrio, né, do crescimento populacional, e isso é graças à penicilina, né, graças aos antibióticos, né, graças à medicina que avançou e que aí a população deixou de morrer cedo. E antes se morria com 50 anos na média, né, hoje nós estamos falando de 80 anos na média, então aumentou 30 naquela época o pessoal anos. fazia 12 filhos, hoje em dia o pessoal, quer dizer, parte faz 2, 3, né, famílias 2, 3, agora tem um monte de gente, quanto mais pobre, mais filho, né, Rogério? E aí você vai falar de controle populacional, o pessoal vai falar que você é maluco, né? Mas a verdade é que os nossos filhos, os nossos netos, não sobreviverão da mesma coisa que a gente, da mesma forma que a gente, nem com a mesma qualidade do que a gente produz hoje. Tem, inclusive, num desses canais aí de assinatura, do streaming da vida, que tem uma questão lá de consumo, uma série falando de consumo e do lixo que o consumo produz. Tanto de tênis, roupas, né? O que é lixo? Né? Onde vai parar o seu lixo? O lixo que eu produzo, o lixo que você produz, ele vai parar onde? Então a gente precisava também ter um pouquinho dessa consciência de onde é que vai parar o meu lixo. Então, além do lixo, a praga do século passado, que passou para esse aqui também, é o plástico, né, Rogério? E a maioria das roupas hoje tem fio de plástico, né? Acabou as roupas 100% algodão, né? Hoje o que você tem, a maioria tem fio sintético no meio. Por quê? Porque você tem um lençol 300 fios. O algodão não aguenta 300 torções para poder ficar com 300 fios, 300 torcidas. 300 né? batidas. Precisa ter material sintético no meio. E sintético é plástico, né? É derivado de petróleo. E aí, derivado de petróleo não se consome, não se some da natureza em 10 anos. Mas quer dizer, então, que você está falando que a indústria têxtil é mentirosa quando fala que tem algodão egípcio 800 fios? Algodão egípcio 800 fios. Por que o algodão tem que ser de 800 fios? Eu sou o Rogério Araújo da Roar Educacional. Quer saber mais sobre investimentos? Acesse rogerioaraújo.com.br.